Bom, a gente vai começar agora o nosso evento, né? São 7h15, demos esse tempinho para o pessoal entrar. O pessoal ainda vai estar entrando, isso é normal. Mas sintam-se muito acolhidos e bem-vindos, né, nesse evento que a gente está promovendo aqui pela CEVAPS, a Comunidade Virtual de Práticas e Aprendizagem da Psicologia, né, que tem o objetivo de publicizar conhecimento, de construir conjuntamente com todos os segmentos, né, tanto profissionais quanto estudantes internos da UNB, sendo um grupo da UNB, ou externos também, e a própria comunidade que esteja interessada nessa temática. Queria agradecer a presença de vocês também, e a gente vai iniciar essa live falando, né, assim, essa oficina falando sobre os documentos escritos pelo psicólogo no contexto multiprofissional, né, como que a atuação da psicologia em relação aos seus documentos e a sua parte técnica tem sido vivenciada na prática e como isso tem se estabelecido ao longo do tempo a partir das mudanças que a própria psicologia vem sofrendo e também atuando em relação ao contexto brasileiro, né? A gente está aqui com a Vanessa. Bem-vinda, Vanessa, muito obrigado. Fique muito à vontade para se apresentar e para ficar tranquila. Boa noite, pessoal. Agradeço o convite do CEVAP, especialmente do Gabriel. Bacana retomar, assim, esse assunto que é importante a gente escrever, né? O Gabriel foi estagiário lá na Coap conosco. Me apresentar um pouquinho, sou Vanessa, sou psicóloga clínica, sou psicanalista, sou psicóloga técnica da UNB, trabalho na Coap, que é uma coordenação dentro da Azul, e a gente tem uma proposta de atender os alunos, principalmente os estudantes da universidade, aqueles em vulnerabilidade. Então a gente oferece um serviço e o aluno busca através de um e-mail, né, e a gente começa um atendimento, um acolhimento e, em alguns casos, psicoterapia ou encaminhamentos, mas é um serviço da universidade pensando em atender esse sofrimento, né, e atualmente estou fazendo doutorado aqui no PPG da Psicologia e Cultura. Meu tema de pesquisa é o sofrimento universitário, né? Então, e pensar todas essas questões que envolvem a universidade é uma oportunidade bacana de conversar com vocês aqui. Então, fiquei muito honrada com o convite do Gabriel, e até porque a gente discutiu um pouco sobre isso no estágio, então não foi tão maçante, eu espero que não seja também para vocês falar sobre essas coisas técnicas, e eu acho que o nosso diferencial enquanto psicólogos não sei se estou falando para todo mundo é psicólogo ou estudante de psicologia, mas eu acho que é muito importante a gente estabelecer uns parâmetros no sentido da gente escrever com propriedade, né, as coisas que são importantes da nossa profissão, que a gente deseja comunicar, e a minha ideia é fazer nesse tempo que a gente tem para conversar aqui, trazer para vocês a questão da resolução, das últimas coisas que a gente vai deixar escrito, né, impresso, né, do quanto a visão e o que o psicólogo diz tem um peso muito grande. Então, é um cuidado necessário que a gente tem no momento de falar, né, e de impor uma avaliação sobre alguém. Então, é uma ideia isso. E foi bacana esse convite, porque eu fiz residência multiprofissional, e na época da residência, a minha turma foi uma das primeiras, assim. A gente não tinha uma formalização do que escrever, então isso foi muito construindo. Então, no momento que o Gabriel me fez o convite, eu digo, tá, vou olhar para isso que eu já fiz, mas ao mesmo tempo buscar qual é a referência agora. E aí tive a oportunidade de conversar com umas colegas que foram preceptoras da residência aqui em Brasília, porque eu fiz residência lá no Sul, e uma outra colega que trabalha no Ministério Público, tentando enriquecer um pouco a aula e conversar com vocês, assim, né, e acho que isso é importante. E eu acho que a gente na psicologia faz pouco, acho que a gente trabalha muito, cada um no seu quadradinho, por mais que às vezes a gente esteja em equipe, acho que é importante a gente poder falando sobre essas coisas. Podem perguntar, né, se quiserem, acho que o João, né, vai ficar no chat, mas vocês vão ficando à vontade também para ir perguntando, porque a ideia não é só eu ficar aqui falando, a gente poder trocar um pouco também. Caso você esteja muito focada, assim, né, vendo os slides para produzir, a gente vai também reproduzindo as perguntas aqui para você ouvir e respondendo à medida que elas vão acontecendo. Então, fiquem muito à vontade para fazer perguntas e a gente vai conversando nesse estilo, assim. Eu acho importante também, antes de começar a apresentação, passar alguns informes, né, para não ficar corrido no final, assim.
E aí tem um colega, o Eider, também faz parte da nossa equipe da Cevaps, que vai passar essas informações para vocês, para que tudo ocorra certinho e vocês estejam esclarecidos de como que vai ser a dinâmica, enfim, certificados, essas questões, enfim, informativas, tá? Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Gente, assim, alguns avisos principais aqui antes de darmos início a esse bate-papo. Primeiro, os slides que serão utilizados aqui na apresentação serão disponibilizados no Eventbrite, assim como os certificados de participação também ainda essa semana. Então, fiquem de olho no e-mail, na caixa de e-mail, que esse certificado vai ser disponibilizado logo, logo. E na questão de perguntas, dúvidas, quando naturalmente surgirem, vocês podem levantar a mão e fazerem essas perguntas tanto no chat quanto no microfone. E a gente vai organizando aqui com a Vanessa da forma que ficar melhor. E sintam-se à vontade, se quiserem ligar a câmera também, fiquem à vontade. É bom que aproxima mais esse bate-papo, deixa mais vivo, assim. Então, sejam bem-vindos. Eu espero que essa roda de conversa contribua muito para o desenvolvimento de todos aqui, enquanto alunos, futuros profissionais, ou até mesmo profissionais, comunidade externa, fora da psicologia. E é isso. Vou reforçar o teu convite, Eider. Não sei se falei certo. Se puderem abrir a câmera, porque daí dá pelo menos um retorno. Vou ver que ninguém está dormindo e a gente vai conversando aí. Não me deixe aqui sozinha. Pode projetar, por favor. Então, pessoal, um pouquinho O Adriano, boa noite, Adriano. Bem-vindo. Essa ideia, né, de falar da elaboração dos documentos psicológicos no contexto multiprofissional. Qualquer coisa, se vocês não entenderem, vocês me parem, porque eu falo muito rápido, estou aqui me controlando. E aí eu pensei em fazer, como o Gabriel me disse que vocês já fizeram uma retomada pelos outros documentos, eu pensei em fazer algo mais rápido, assim, para a gente retomar algumas coisas que eu acho que são importantes a gente ir falando depois na construção do material. Pode passar. Então, comecei falando para vocês sobre essa resolução, que, né, é bem novinha, que é do CFP, a resolução de 2019, que ela foi construída no sentido de ampliar esse leque dos documentos. Antigamente, a gente não tinha o multiprofissional dentro dos documentos que eram os técnicos, né? Então, ela vem para fazer um exercício profissional, deixar mais coeso. Então, porque essa avaliação ou esse documento, ele serve em vários campos de atuação, né? E eu estava falando um pouquinho antes, a minha prática começa no multiprofissional, um pouco na residência multiprofissional, fiz residência em oncologia lá no Rio Grande do Sul, foi uma das primeiras turmas, a gente fazia esse documento muito, assim, um pouco inseguro, porque não se tinha uma formalização como tem hoje, então acho que foi uma grata surpresa, né? Depois tive a oportunidade de trabalhar em alguns outros serviços, trabalhei no CRES, trabalhei dentro de escola, na Secretaria de Educação, e a gente sempre está envolvido com outros profissionais, né? Então, a ideia de ter uma formalização eu acho muito bacana, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, ela fornece subsídios éticos e técnicos que são necessários para essa elaboração qualificada da comunicação escrita. E o importante, assim, eu estava falando antes, essa produção qualificada de documentos escritos, eu acho que é uma coisa muito de posse nossa, né? Por mais que a gente veja que os termos da psicologia, eles estão no senso comum, né? O Freud lá atrás dizia isso, que era uma ideia dele também, se apropriar sobre as coisas, sobre esses termos comuns, para que se popularizasse. Mas acho que, até, né, um alerta para nós, acho que muita gente fala com uma propriedade sobre a saúde mental e nós psicólogos falamos menos. Talvez porque a gente não queira dar resposta, porque a gente não queira, mas eu acho que a gente perde um espaço, né? E o documento psicológico é uma coisa muito nossa, e eu acho que é importante que a gente saiba o que escrever, como escrever, saber a importância desse documento para esse lugar. Então, essa resolução, ela separa os documentos que são provenientes da avaliação psicológica de outros relativos a todas as outras formas de atuação do psicólogo, né? Ela estabelece esse relatório multiprofissional e ela regulamenta aspectos referentes ao destino e ao envio dos documentos, bem como os fatores. A gente sabe, pelo
código de ética, que a gente tem uma série digamos assim, tarefas para cumprir, de guardar os documentos por um determinado tempo, né? E acho que isso, quando não se trabalha num contexto, assim, por exemplo, de hospital, a gente não tem muita ideia desse prontuário que fazer, né? A gente faz, por mais que a gente converse, assim, na graduação, né? E me corrijam se a de vocês foi diferente, mas eu não me lembro de ter essa conversa, desse material escrito, né? Tão forte como é hoje. Então, a gente tem a ideia de que se guarda o documento, mas quando a gente chega num campo multiprofissional, às vezes a gente vai preencher um prontuário eletrônico, a gente tem que ter uma norma, o que escrever, o que saber. Então, vamos conversar um pouquinho isso. Então, essa resolução está apoiada, né, no nosso código de ética e estabelece as condições mínimas, né, para o exercício profissional. Pode passar. Eu achei muito bom que essa resolução ela traz essa questão da valorização da autonomia, né? Então, a atuação profissional ela é através do uso diversificado de conhecimentos, técnicas, procedimentos reconhecidos pela comunidade científica. Bom, então, o que a gente sabe? Que é nosso trabalho, avaliação, intervenção sobre pessoas, grupos e instituições. E, geralmente, quando a gente vai fazer um documento, a gente está respondendo a alguma demanda, né? Que vem de contextos diversos, mas é um espaço onde a gente pode afirmar a nossa autonomia intelectual, a visão interdisciplinar, demonstrar aquela atitude investigativa, reflexiva. Então, é um posicionamento nosso sobre uma percepção crítica da realidade, né? E hoje, mesmo sabendo como é difícil, né, a gente se posicionar com temas tão complicados e a saúde mental está muito assim na boca do povo. Então, o que a gente pode fazer para que isso seja cada vez mais profissional e que a gente tenha, né, consolidar esse conhecimento que é nosso, que é da psicologia. Então, essa valorização da autonomia e esses documentos, eles têm a ideia de fazer uma excelência ética, técnica, científica, que os nossos argumentos num documento sejam consistentes, que eles possam falar sobre os fenômenos psicológicos que a gente observa, né? E tudo isso vai ter a compreensão ou a ideia de mundo que tem a ver com aquele referencial teórico que a gente fala. Mas, além disso, para longe, se a pessoa se trabalha com fenomenológico, psicanálise, TCC, a normativa, o esqueleto, digamos assim, do que a gente precisa falar, ele vai ser igual para todos. Aí cada um vai adequar, né, de acordo com aquilo que é proveniente da sua prática, que está acostumado a fazer, né, e eu aqui vou fazer um pouco o papel de professora, no sentido de que eu acho que a graduação é um momento bacana para que se tenha essa ideia de todas as teorias, né? Bom, se experimentar. Mas a partir do momento que você vai para um exercício profissional, você tem que ter uma teoria ou alguma coisa uma visão de mundo, pelo menos, que te embale, né? Para você fazer sua avaliação, para você atender seu paciente, seu cliente, como queira. Mas é um lugar que você tem que ter alguma coisa por trás. E por que isso? Porque nos documentos, em algum momento, vai ser cobrado da gente que a gente faça digamos assim, essa referência, né? Então e essa relação entre ciência, tecnologia, sociedade, que é o rol da universidade, mas também é o rol da formação de qualquer profissional, né? A partir dali. Então, pode passar. Eu fui tentando fazer para vocês a resolução, né, baseada nessa 06 de 2019 e na 07 de 2013. Então, fala isso. O exercício e domínio da escrita são atividades elementares nos diversos campos de atuação da psicologia e convém destacar que essa corrente de reivindicação por laudos direcionados aos profissionais que atuam na área clínica, ela vem cada vez maior, né? Hoje, sim, quem está em consultório vai ver que a gente recebe muito paciente com diagnóstico pronto. E à medida que você vai conversando, você vai falando, eu fiz no Google. Eu fiz com um colega, eu li sobre isso, né? E às vezes, não, é um diagnóstico clínico, eu venho com essa história e a pessoa se encaixa naquela situação. Então, e a gente fica nesse lugar também de atestar, né, algumas vezes, um diagnóstico que era então só percebido. Então, o que é primeiro? É uma demanda que vai ser dirigida aos psicólogos, né? As psicólogas em algum momento do exercício profissional. As resoluções são emitidas para o conselho no sentido de dar uma segurança, uma normativa, para que fique mais certo, porque dependendo de onde você vai trabalhar, a sua avaliação ela pode ser contestada, né? Então, se você tiver o parâmetro, há um respeito entre os profissionais, pelo menos manda a ética, que a gente possa discutir a avaliação de um colega, mas em pontos específicos. Quanto mais clareza a gente tiver no documento, mais fácil para que isso não se torne algo pessoal, ou, né, uma picuinha. Então, essa resolução também
fala por isso, essa coleta de dados, o estudo, essa interpretação, os fenômenos e os processos psicológicos. E por último, né, é a função do psicológico, olha, é a função do psicólogo a elaboração desse diagnóstico psicológico. Então, nos cabe. O que a gente precisa para fazer isso? Rapidamente. Pode passar, por favor. Quais são os tipos de documentos psicológicos? Então, tem a declaração, o atestado psicológico, relatório psicológico, e aí a novidade, o relatório multiprofissional, que ele entra pegando muitas coisas do que já tinha para o relatório psicológico, mas com algumas especificidades na hora que a gente vai escrever isso em conjunto, a parte individual, e a gente vai conversar um pouquinho. Depois o laudo psicológico e o parecer psicológico. Pode passar. Eu fiz rapidamente ali as coisas que eu achava bem importante, ficou bem pequenininho, mas eu só quero conversar algumas coisas com vocês, porque já soube que vocês discutiram um pouco isso, né? Então, quais são os pontos principais na declaração? A declaração é um documento psicológico mais objetivo e sucinto entre todos. Ele responde a solicitações pontuais que visam informar situações que envolvem dias, horários, tempo de atendimento, se a pessoa foi acompanhada. É aquela coisa mais corriqueira do dia a dia. Por exemplo, se a gente atende, né? Vocês fizeram estágio no CAEP ou em qualquer outro estágio que tenha a ver com clínica, em algum momento alguém vai te dizer, eu preciso de um relatório para apresentar na escola, porque meu filho está em consulta, eu preciso de um vem com esse pedido de relatório, mas a gente vai fazer uma declaração de comparecimento, de dias, né? Então, rapidamente isso. É por meio da identificação da finalidade ou motivo do documento que se resguarda em relação ao uso do documento. Isso é uma coisa bem importante, porque, de acordo com o contexto que você está, a pessoa te faz uma demanda pelo aquele relatório, que vai ser a declaração, para um uso específico. Se você está dentro da universidade, se está dentro de uma escola, às vezes são situações, eu faltei uma prova, eu tô quase para esgotar a minha frequência, né? Então, esses comparecimentos e essas coisas que a gente vai pontuar são importantes. E, ao mesmo tempo, na medida que você bota a data, que você assina, que você bota o seu CRP, ou ainda, que se você é estagiário, vai ter um supervisor que vai assinar junto com você, resguarda, eu fiz esse atendimento assim e assim, né? Eu lembro quando eu fazia faculdade, e aí lembro que tinha, às vezes, dos atestados, eu tinha um professor que dizia, jamais vocês deem um atestado com o dia inteiro, porque a gente nunca sabe o que a pessoa vai fazer. E aí ele colocava um medão no pessoal, porque daqui a pouco você fez isso, o cara cometeu um crime, né? Então tinha toda uma circulação, uma fantasia, assim, para falar da questão das datas. E hoje eu vejo, por exemplo, no CAEP, se usa ali, se você coloca até a hora, né? A hora que a pessoa chegou, a hora que a pessoa saiu, mas isso é livre, não tem essa necessidade, assim, digamos, pelas resoluções, o que você precisa colocar. É um resguardo seu, né? E cada um faz de um jeito. O atestado psicológico, ele é oriundo de um processo de avaliação psicológica, então ele é realizado para verificar uma demanda e uma determinada situação ou condição do estado psicológico. Então, esses atestados é alguma coisa que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque a gente precisa ter uma cópia, manter junto ao nosso material, ter o local, a assinatura, um documento, é um documento que pode ser fiscalizado, um atestado psicológico, né? Então, passa por uma segunda classe. O relatório psicológico, que é da onde deriva esse relatório multiprofissional, ele é um documento escrito, é um documento descritivo, é circunstanciado, então considera uma questão da história da pessoa, do grupo ou da instituição, né? Ele é um documento que tem um caráter informativo, mas ao mesmo tempo ele tem um envolvimento maior do profissional na medida que ele vai falar sobre os diferentes processos de trabalho que ele desenvolveu. Então, ele pode gerar uma orientação, ele pode ser uma recomendação, pode ser um encaminhamento. Ele não tem uma finalidade de produzir um diagnóstico psicológico, algo para que seja apresentado, mas ele vai descrever uma série de situações, né? Então, ele atende os objetivos do serviço prestado, né? Porque ele pode abranger a finalidade diversas, mas ele tem uma questão temporal, e isso é bem legal, porque e importante, né? Que todas as avaliações, e depois lá mais para frente eu vou falar um pouco para vocês, mas dependendo de onde a gente está trabalhando, a questão do tempo faz muita diferença. Se você avalia uma criança, tem uma diferença imensa. Se você avalia um idoso, a questão, né, degenerativa, senil, tem toda uma outra configuração, e à medida que você bota, simples frase, colocou ali, neste momento, no momento da avaliação, você circunstanciou, você pontuou que aquela sua avaliação não pode ser daqui 10 anos alguém puxa aquele relatório e diz, né? Não, a situação não se permanece, não se mantém, né? Então é importante. E por último, o laudo psicológico, que é o resultado de um processo de uma avaliação psicológica com finalidade de subsidiar decisões.
relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda também. Sempre a gente vai ter de algum lugar que solicita, né? Então, apresenta informação técnica, ele considera a história social, o grupo, a instituição atendida, né? E já no laudo a gente vai ter uma hipótese diagnóstica ou um diagnóstico, que deve ter uma base mais científica. Então, vai usar o CID, vai usar o DSM e vai usar também aquele referencial teórico que a pessoa trabalha, né? Então, é um documento mais completo, então ele vai exigir que tenha, por exemplo, uma referência obrigatória nesse laudo. Da onde você tirou essa informação? Quem te disse? Embora você tenha anos de formado profissional, quem é você? Né? Então, busca alguma coisa que confirme aquele argumento técnico que você está usando para explicar. Pode passar. Estou muito rápido? Vocês me avisam. O relatório profissional, então. Esse relatório multiprofissional é resultante da atuação do psicólogo em contexto... obrigada, Maria Tereza. Em contexto profissional, então, ele pode ser produzido com outros profissionais de outras áreas, né? Preserva-se a autonomia, a ética do profissional envolvido. É uma exposição escrita, descritiva, circunstanciada, que nem eu falava para vocês lá do relatório, né, psicológico. Considera a mesma coisa, condicionamentos históricos, sociais, o grupo, a instituição. E pode também ter um caráter informativo. O que é importante ressaltar? O relatório psicológico é uma peça de natureza e valor técnico-científico. Então, deve conter uma narrativa detalhada e didática, né, com precisão e harmonia. Pode ser uma coisa mais no sentido factual e pontual, mas tem que ter uma escrita, né? E aí aquelas coisas básicas que a gente cuida do português, cuida da concordância, né? Dá uma revisada, mantém, porque é a sua apresentação, é você quem é profissional, que é, digamos assim, quase um cartão de visita, dependendo de onde você vai colocar. Claro, num contexto de hospital, a gente às vezes faz esse relatório multiprofissional, para substanciar uma decisão, para uma discussão de caso, para uma apresentação em equipe, às vezes para falar sobre a alta, sobre a condição daquele paciente, né? E você vai assinar, né? Então, eu fico muito sempre batendo nessa tecla da importância que a gente tem com a nossa vida profissional, né? Das coisas que a gente diz, do como a gente se coloca, é bacana, né? Então, já começar, por mais que dê tremedeira nas pernas, dá branco na hora de escrever, mas você tem outras coisas para poder consultar, então é bacana. Pode passar. A gente responde por isso, né, Vanessa? A gente tem o nosso nome lá, né? Então, a gente pode, inclusive, sofrer um processo administrativo, algo do tipo, no nosso próprio conselho, né? Se alguma coisa tiver em desconformidade, ou se o paciente, muitas vezes, não concordar com aquilo que foi colocado, ou até uma visão, muitas vezes, ideológica também, assim, né? Eu estava dando um exemplo, assim, eu estava conversando com uma paciente e ela falou sobre um documento que ela precisava da psiquiatra dela, e aí a psiquiatra fez um documento com uma visão ideológica a partir da construção da fala da paciente ali, do problema dela. E assim, a paciente ficou muito chateada, não gostou, tipo, não concordou com o que estava escrito e tal. Então é isso, assim, né? É o nosso nome que está em jogo, muitas vezes, e a gente também tem o direito de questionar aquilo que foi feito e pedir uma reavaliação, pedir que um outro profissional faça esse processo, né? Isso é uma coisa muito importante, assim. A gente não está com a corda no pescoço quando a gente faz, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que tem que conversar com o paciente sobre isso, muitas vezes fazer um devolutivo, inclusive, né? Acho que esse é um ponto importante também, assim. Não só entregar o documento, né, assim. E essa fala tua é importante, assim, eu fiquei pensando no hospital, né, que a gente tem aquela coisa do prontuário médico, que tem do paciente, e que, né, poucas pessoas sabem, às vezes a gente entende que se você está numa instituição, às vezes você tem pessoas com menos condição, né, de fala, com menos condição de posicionamento, de saber dos seus direitos, e que o paciente tem direito a olhar, e isso acontece também, acontece no hospital menos com a gente, acho que mais com a questão dos médicos, mas no consultório, às vezes, assim, eu queria ver o que você escreve, né? Eu conversava com faço supervisão de clínica, e aí a paciente dizia, né, a estagiária comentava assim, o paciente pediu para ver o que eu estava anotando, porque ele ficou intrigado. Então, é um direito dele, né? E a gente vai conversando assim, né? E eu brincava com eles, eu digo, você tenta escrever o menos possível na frente daquele paciente ali, pontuar, poder escrever, tá prestando atenção no que ele está te falando, né? De ir acompanhando e que, bom, de acordo com a característica que tem
aquele paciente, daqui a pouco ele está mais preocupado, está meio persecutório, então não, tudo bem, vou te mostrar, a gente conversa, a gente senta, a gente discute. Isso que o João falou é muito importante, né, dessa devolução. Você concorda? Posso entregar? Era isso que você precisava? Não quer dizer que você vai escrever no relatório o que o paciente está te pedindo, mas quer dizer que você está fazendo um trabalho a dois, né? Você está se colocando na situação, olha, eu estou percebendo isso, ou em muitos casos, assim, até relatório em escola, né? Às vezes vem uma demanda que, tipo, eu quero um carimbo para esse aluno, porque o pai precisa. Aí, daqui a pouco, vai ajudar? Você colocar ali que tem um transtorno de aprendizagem. Uma situação com abuso de droga, ou que você sabe, coisas que a gente sabe que geram preconceito, e você não vai entregar isso na mão de outro técnico, vai ficar arquivado numa secretaria. Né? Então, ter essa sensibilidade de às vezes discutir com o paciente, olha, eu acho que não precisa colocar isso, né? Não, não, mas eu gostaria que falasse de tal problemática, ou sei lá, uma doença, eu estou enfrentando um câncer, eu gostaria que você colocasse isso no relatório. A gente discutir qual é o benefício, o que você acha que vai te trazer isso, ter esse jogo limpo, e é isso que o João falou também, dessa devolutiva. A devolutiva é isso, olha, eu estou vendo isso e isso, me parece que é importante pontuar, mas como é que fica para você, né? Aquela história da colaboração ali. Então, esse relatório ele tem uma estrutura formal, né, que pode ser feita em itens ou em texto corrido. Então, uma identificação, descrição da demanda, procedimento, análise, conclusão. E ele, principalmente, ele acolhe uma pluralidade de procedimentos. Então, vai da sua observação, da análise, daquele referencial que você usa para nortear o seu entendimento, seu estudo, né? Se ele vai ter uma finalidade que é para informar, ou se ele tem uma finalidade de uma intervenção pontual. Então, o profissional tem muita autonomia para escrever, assim, né? O que vai. Mas algumas coisas precisam ser respeitadas. Então, a questão do sigilo, né? A forma de que você atende, às vezes, uma pessoa, um grupo, às vezes você faz uma avaliação de uma criança porque um pai solicitou para a escola. Então, ter ideia de onde você está se posicionando. Pode passar. A estrutura, então, né? Falando. Tudo isso está naquela resolução, gente, de 2019. Eu só fui pegando algumas coisas para a gente ir conversando, né? Então, ele tem essa capa, né? Você vai ter um título, você vai colocar relatório multiprofissional, e aí, dependendo dos contextos, às vezes, depois ele fala para você, no judiciário se usa diferente, né? Mas é para indicar que você está fazendo isso com outras profissões, né? Então, é o nome da pessoa, a instituição, quem solicitou, qual é a finalidade, o nome dos autores e o nosso CRP. Pode passar. Qual é a estrutura, né? Então, nessa estrutura da descrição da demanda, você vai colocar o motivo da busca pelo processo de trabalho multiprofissional. Vou usar bastante o hospital, porque eu acho que era onde a gente fazia mais, né? Geralmente, nós estamos na equipe, dificilmente a pessoa não interna para nos ver, mas a gente faz parte daquela equipe e a gente vai responder alguma demanda, às vezes, do médico. Lá na residência que eu fiz, a gente era psicólogo, nutricionista, enfermeiro e... Ai, tá faltando alguém. E o odonto. E aí, muitas vezes era isso, vinha uma solicitação de um colega, olha, o paciente, receitei uma saliva líquida lá para aquele paciente e ele está precisando falar com você, então você vai lá. E aí, vai ser é um caso importante, a gente vai discutir no caso clínico. Então, com quem que você conversou? Não estou conseguindo conversar com o paciente, eu conversei com o familiar. Então, isso tudo é o que a gente vai colocando nesse motivo, né? Então, indicar quem é que forneceu as informações, o que levou a esse documento, é um requisito indispensável, deve apresentar esse raciocínio técnico científico. Não estou escrevendo lá coisas, vozes da minha cabeça. Estou a partir de uma teoria com o que observei e com esse resguardo, né? O que é preciso eu escrever desse documento. Pode passar. Então, o procedimento. Então, esse raciocínio técnico está posto para
justificar o processo de trabalho realizado pelo psicólogo e pela equipe multiprofissional e todos os procedimentos realizados pelo psicólogo. Você fez uma visita no leito, você conversou com a família, você foi atender em casa, você atendeu esse paciente no ambulatório, na quimioterapia, na cirurgia, algumas coisas. Você fez uma intervenção pontual, você teve um atendimento de ambulatório que você teve tempo para conversar. Então, tudo isso é uma forma de formalizar, é bom, mas é exatamente isso. É um jeito de colocar mais explícito, como se alguém que lê possa ter uma visão, um panorama de como que você está fazendo. Então, a descrição dos procedimentos ou técnicas privativas da psicologia devem ser separadas das descritas pelos demais profissionais. E aí entra no próximo slide, que é essa análise individual. Por mais... Pode passar. Tá aí. Por mais que a gente trabalhe em equipe, multi, né, ainda é muito aquela coisa de cada um no seu quadrado, né? Eu não vou avaliar um paciente odontológico, eu vou avaliar meu paciente, vou discutir com a equipe coisas que eu preciso colocar. Então, eu vou fazer minha análise separada, vou identificar e vou colocar meu nome e a categoria profissional, né? Por mais que esteja. Na minha época, a gente fazia essas informações iam muito para esse prontuário eletrônico. Então, era um espacinho bem pequenininho, então são poucas coisas que a gente consegue escrever, mas que são importantes. Quando é um documento mais formal, aí sim, você tem espaço, né, para ir colocando. Então, baseado no pensamento sistêmico, escrever de forma narrativa. Isso é importante na questão quando você está fazendo o documento, para que não tenha espaço para ser rasurado. Então, você vai fazendo os parágrafos tudo junto ali, né? Algumas indicações, às vezes, até no final de você assinar, botar a data, tudo no mesmo documento, para que isso não dê ponto para que sejam colocadas folhas, né? Porque a gente nunca, por mais que você conheça um paciente, a gente nunca sabe qual é a finalidade daquilo, né? Quando vem uma demanda assim que não está muito clara, né, desse relatório. Pode ir falando aí, vocês também perguntando. Deixa eu ver. Então, pode ser realizado em conjunto? Sim, pode. Aí tem quando é o trabalho interdisciplinar. Mas aí prestar atenção nessas coisas, né? A conclusão daquilo que é material da psicologia, que é a avaliação da psicologia, a gente vai fazer colocar algumas coisas bem importantes que eu botei até negrita ali para ressaltar. Natureza dinâmica e não cristalizada. E isso é uma coisa que vale para qualquer coisa que a gente for escrever sobre o paciente. É no momento da avaliação, durante o processo terapêutico, naquela sessão, poder pontuar, né? Que o nosso objeto de estudo, né? Para mim, que sou psicanalista, leva em consideração o inconsciente, mas para que eu tenho fatos objetivos, vou colocar algumas coisas do comportamento, de como é que esse paciente está se colocando naquele momento. Então, uma série de coisas que não pode sair disso, porque essa análise individual, muitas vezes, ela vai levar um encaminhamento, uma orientação, uma sugestão de continuidade, de atendimento, de acolhimento, né? Se você está no hospital, você vai, eventualmente, pedir para aquele paciente retornar no ambulatório, se for possível, ou se você está num posto de saúde também, ou às vezes a questão da referência contra referência, é um paciente que veio do hospital, que vai continuar sendo atendido no seu posto de saúde, é um paciente que veio encaminhado da escola, você vai atender na sua clínica. Então, ter essa ideia de continuidade, acho que é importante, acompanhamento. Então, o que precisa nessa análise individual? Encerrar com a indicação do local, a data de emissão, o carimbo, que conste o nome completo, CRP, e com todas as laudas numeradas e rubricadas. Isso é importante para resguardar o nosso perfil mesmo, né? Então, de ter uma pontuação que seja bastante técnica e não dê. E ali ainda fala, na última página vai a assinatura do psicólogo. Se o relatório ficar curto e for coisa, não deixe a assinatura fora daquilo ali. Bota logo abaixo que terminou o texto. Eu depois botei até um exemplo ali, tudo junto na mesma página para um cuidado, né? Então, esse relatório, que a gente chama de multiprofissional, pode passar, obrigada. Ele vai ter outro relatório psicossocial, relatório social, porque a gente faz isso na saúde, a gente faz no judiciário, a gente faz na assistência social, a gente faz na educação, né? Na saúde, a gente pode pensar assim, tem a ver com o consultório privado, com as clínicas que a gente atende. Na assistência social envolve o CREAS, o abrigo, a questão pensar aqui mais, o CRAS. Então, às vezes a gente faz um relatório social para que essa pessoa tenha acesso ao benefício, às vezes a gente faz um documento para que a pessoa consiga ser atendida no posto de saúde, né? Eu lembro de uma paciente que eu acompanhava e ela não conseguia ser atendida, né? Ela disse, não me escutam quando eu vou para
para consulta. Você vai na consulta comigo? Eu digo, mas como assim vou na consulta com você? Não, porque por mais, se você mandar mais coisas escritas, não vai dar certo. E aí acredito que quando eu fui acompanhá-la, né, e o médico se dirigia a mim, eu digo, não, é com ela que você está falando. Aí depois ela me dizia, viu? Então, às vezes a pessoa está tão desassistida que se perde todo o parâmetro, né? Então, a importância que a gente tem enquanto alguém que vai atestar a fala do outro, né? E o relatório serve para isso também. Então, um outro ponto também, Vanessa, é que essas, assim, se tipificou em áreas, né, saúde, judiciário, assistência social, educação, mas elas todas se cruzam quando a gente fala de uma atuação multidisciplinar, né? Por exemplo, um paciente que está no hospital e, enfim, faz um tratamento, sei lá, psiquiátrico e ele tem a equipe de psiquiatria, mas ao mesmo tempo também tem um acompanhamento psicológico em um outro lugar, ou enfim, em uma universidade pública, como é o caso do CAEP, né, com a HUB, a psiquiatria do HUB, e aí ele precisa de um auxílio, então tem um assistente social também que está dentro do hospital e que vai auxiliar e ajudar na produção de um documento para, enfim, beneficiar um benefício, né, para ele conseguir ter um benefício, assim, então essas coisas elas se mesclam, né, ou às vezes um relatório que vem da educação, assim, é um paciente que você atende na clínica, mas que vem ali de um contexto educativo, como é que ele está ali no contexto educativo, mas que os pais, por exemplo, ou a própria pessoa traz ali o seu histórico para o clínico, enfim, que vai fazer o processo de acompanhamento com o paciente, enfim, então tem essas coisas que ficam se mesclando o tempo todo, né? É importante falar isso, né? Eu fui pensando nesses lugares onde eu trabalhei e a questão do quanto você constrói junto com outro colega, né? Na saúde a gente fazia isso e muito mais, às vezes, os relatórios para caso clínico que a gente ia apresentar para a medicina, né? E que a gente ia discutir uma conduta geral com o paciente. Então, você acompanhava os colegas, né? Lá na situação do CREAS, tinha uma demanda que se construía relatório social, então eu fazia junto com a assistente social, porque era algo que ia para o judiciário, né? Ia fomentar a decisão de um juiz, né? Então, você tem uma série de termos que você precisa ter um conhecimento, mas se resguardar que você está... a sua proteção, a sua figura é uma figura de proteção para aquele paciente, né? Em muitos casos a gente atua como esse mediador. Então, ter uma clareza de que a gente constrói um documento com outra pessoa é um cuidado, né? E acho que, às vezes, mais da nossa área do que dos outros, assim, acho que a gente acaba se envolvendo muito mais, né, com o paciente, né? Acho que no ambiente do hospital, acho que só a enfermagem faz esse acompanhamento, assim, tão pertinho como a gente. Então, é importante ter clareza, assim, da coisa escrita, digamos, como que você faz, como que você constrói. Na educação aqui na universidade, muitas vezes chega a isso, um pedido de um relatório para um aluno que está quase sendo jubilado, um pedido de um relatório para uma pessoa que faltou o semestre inteiro, e daí você vai investigar, a pessoa teve hospitalizada, teve uma questão, né, pontual, teve uma tentativa de suicídio, sei lá, você tem toda uma questão que você vai atrás, você vai acompanhar junto com aquela pessoa, você vai escrever isso, né, tipo, no sentido de resguardar também a figura do estudante. Então, o que a gente vai colocando nisso? Pode passar, por favor. E é isso, aí era entrando nesse dado, assim, né? E que a gente precisa ter muita atenção com essas solicitações que vêm, né? Que extrapola as atribuições da psicologia e a gente, às vezes, é pego pelo pé em diversas situações, não só quem está recém-formado, né? Às vezes, com anos de prática, te colocam numa saia justa e a gente assume, às vezes, esse papel de psicólogo bonzinho, cuidador, salvador. Eu vou fazer o relatório, porque aquela pessoa está numa situação... Tá, e aí você tem uma interpretação pela linha que você segue que a pessoa não vai se beneficiar, né? Existem situações de um paciente que vem pedir para você um relatório, sei lá, para ele ter um benefício, para ele ser... Ai, me fugiu a palavra, quando aquele do INSS, quando a gente faz... Me ajuda aqui. É o BPC? Não é o BPC, aquele tipo que antes era um afastamento de saúde, agora Auxílio-doença. Isso, auxílio-doença, né? E você vai
conversando com o paciente, você está entendendo que da dinâmica dele, se você fizer aquilo, vai ser muito pior, né? No sentido que não vai ajudar, coloca ele numa situação de dependência ainda maior. Então, a gente tem muito cuidado com esse lugar onde a gente vai ocupar, onde é que cadeira que a gente vai pegar para não se exceder, né? Na possibilidade de observar, analisar. Então, olha, a situação sua é essa, daqui a pouco esclarecer para a pessoa, no momento que isso estiver no papel, pode trazer essas consequências, você se dá conta que você vai bancar isso, né? Então, essa ideia de poder ir conversando com a pessoa e ter muito em mente, né? No hospital, o psicólogo não dá diagnóstico. Por que eu coloquei isso? Porque às vezes a gente entra nessa saia justa, né? Eu trabalhava na oncologia e aí a gente trabalhava às vezes com outros residentes ou com o médico, e o médico dizia assim, vai lá e diz para o paciente que ele está com câncer terminal. Não é assim que funciona. O psicólogo não dá diagnóstico. Você quer, eu vou com você, acompanho, né, atendo a família, estou junto, mas não é meu papel, não é minha função dar o diagnóstico. Isso é uma, digamos assim, é uma posse da medicina, né? Eu posso conversar com o paciente a partir da característica que ele está tendo, do comportamento que ele está tendo, mas não é meu lugar dar diagnóstico, né? E no judiciário também acontecia isso. Doutora, escreve lá no documento que eu tenho condição de ficar com meus filhos. Você está vendo uma situação completamente adversa ali, né? Não tem um adulto responsável naquela situação para cuidar daquelas crianças, você está vendo que estão em risco, né? Então, são várias situações em que você tem que ter uma clareza para poder discutir com a pessoa. Será que esse é o melhor? Então, a gente não decide, a gente faz, né, uma intervenção, a gente faz uma avaliação, um estudo social que vai passar para o juiz e, a partir dali, vai ter outras decorrências, e isso é importante, assim, porque essa avaliação, e ontem eu conversava com uma colega do Ministério Público, ela me dizendo isso, né, a gente faz uma avaliação, né, pelo Ministério, e existem situações em que essa avaliação, ela é questionada, então tem um outro, é o perito, e tem um assistente que vem para avaliar aquilo que você fez. Então, ter muita clareza, né? A gente não decide, a gente fomenta informações, por mais que às vezes as situações sejam controversas, né? E na educação também, né? Na assistência social. E tem o fulano ali, ele não tá legal, você dá uma conversadinha? Não dou uma conversadinha. O psicólogo não conversa, a gente faz uma intervenção, a gente tem que ter um objetivo com aquilo, né? Tem que ter você conversa com seu amigo, com a sua mãe, sei lá, com a guia espiritual, com outras coisas, mas a nossa não é a conversa jogada fora. Você tem que ter um objetivo, uma ideia do que é aquele entendimento, né? Qual é a demanda daquela pessoa, o que ela vem buscar nesse atendimento. Então, tem em mente isso, né? Os serviços psicológicos, nos diversos contextos de solicitação desses relatórios e de outros documentos psicológicos, ainda que sejam solicitações feitas por outros profissionais, serviços e agente público, inclusive são advindos de demandas e determinações judiciárias, eles são inegociáveis. Você escreve tal coisa. Não é assim que funciona. Vou fazer uma avaliação, vou te dar um retorno, né? E isso é uma saia justa, não pense que é fácil, assim, né? Quando você tem uma cobrança, porque eu gostaria. Não, peraí, vamos com calma, vou fazer meu relatório e vai para o procedimento, né? Vou até dar 2 exemplos, inclusive, Vanessa, assim. Assim, de amigos, né, e experiência, assim, com professores que vão comentando essas coisas, acho que vai enriquecendo, assim. Por exemplo, esse contexto do judiciário, quando a gente pensa em situações de pessoas institucionalizadas, né, e a gente pode pensar crianças e adolescentes em instituições de abrigo, alguma coisa do tipo assim, ou até no sentido mesmo da própria saúde mental, né, quando a gente pensa ali num tratamento contínuo, né, no centro de atenção psicossocial, assim, mas pode acontecer, por exemplo, da instituição solicitar, né, esse documento, querendo que você fale bem da instituição para que aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa institucionalizada continue ali sobre os cuidados e tal, enfim. Quando no atendimento ali, no contato com o assistido, você não percebe isso, né, assim. Uhum. E tem outro exemplo também, que é exemplo da questão judiciária também, que é a própria questão das notificações, acho que é notificação compulsória o nome, se eu não me engano, né? Que é quando, por exemplo, você tem um caso de uma pessoa que está num contexto de sofrimento mental ali grave, algo do tipo, e você notifica, né, a partir do Ministério Público, ou às vezes de um órgão abaixo, mas que vai chegar no Ministério Público, por exemplo, a internação compulsória, tem internação compulsória, enfim, e tem outros modelos também, né? Então,
São 3 tipos de internação que tem, assim. Então, essa é uma questão muito séria, que muitas vezes passa pela mão do psicólogo, né? E aí fica essa coisa de tentar segurar alguma coisa ali e também de não contribuir, né, para essa violência que a gente pode gerar nesse sentido de produzir um documento que seja favorável a uma questão, né, que no final das contas vai trazer talvez um mal assim pro paciente, assim, pro assistido, porque algumas legislações, inclusive assim, durante o período do governo Bolsonaro, no sentido do judiciário, assim, facilitaram inclusive a internação compulsória de adolescentes em clínicas de comunidades terapêuticas e coisas do tipo assim. Então, ao mesmo tempo que a gente também tem um papel importante, muitas vezes a gente é burlado desse papel de exercer o nosso poder enquanto... E eu digo poder, assim, não é nem da posição do saber poder, que eu acho que é bastante problemática, assim, mas dessa posição enquanto profissional mesmo, que vai estar ali auxiliando e assistindo para, enfim, tomar uma medida junto com a equipe, junto com a família, junto com a assistida, no caso, que seja melhor para ambos, assim, né? Então, a gente não é tão foda quando a gente pensa assim, porque muitas vezes a gente é burlado justamente por não contribuir com esse sistema, né, com essa engrenagem, eu vou dizer, maquiavélica, assim. E isso é muito real, assim, na prática, né? Eu lembro que nessa época que eu trabalhei no CREAS, a gente fazia uma ligação com o abrigo, então a gente fazia uma avaliação, e aí eu me lembro de uma situação que eu fui acionada para avaliar, era uma criança que estava completamente abandonada na beira de uma estrada, com os cuidadores sem a menor condição, e aí quando eu me deparei com aquela situação, eu não estava com conselho tutelar, mas eu fui fazer uma visita domiciliar, porque era uma criança e aí a situação era péssima, assim, não tinha cuidado nenhum. Então, e era um plantão do judiciário. Eu voltei e fiz um relatório que eu digo assim, essa criança precisa ser abrigada agora, porque essa criança vai morrer na estrada. Era um final de semana, assim, numa cidade de, não aqui, né, mas uma cidade de muito tráfego na pista. E aí teve o evento e daqui a pouco a minha chefe me disse assim, você não podia ter feito isso, né? E eu disse, como assim? Né? O meu papel é de proteção para essa criança. Aí ela disse, não, que a partir de agora eu vou fazer os relatórios e você assina. Eu digo, não funciona assim, eu tenho um saber técnico e vou colocar em prática. E é isso, porque eu preciso, né, no momento que eu assinar o documento, eu preciso dormir em paz em casa lá, que eu estou fazendo cumprindo. Então, essa é a questão, de você ter uma prática, de ter uma teoria, de ter alguma coisa que te sustente, para além do bom senso. Bom senso, né? Vem junto, mas na hora que você for justificar, você tem que ter um argumento sólido, porque as pessoas vão te questionar, e dependendo da posição hierárquica, isso como falou o João, nem sempre a gente é tão maravilhoso e bem visto. Então, ter uma clareza do que você está escrevendo e onde você está se colocando é bem importante, né? Pode passar. Então, qual o foco, né? O que a gente compartilha nesse relatório multi? No judiciário a gente falou um pouco. Então, apenas o necessário para construir a estratégia de proteção, né? Por exemplo, o abrigamento, a destituição do pátrio poder, a adoção. Você vai compartilhar aquilo que vai construir aquela ideia de proteção. Então, você não precisa detalhar toda a situação da pessoa, né? Isso não é um relato da sessão, não é um relato do atendimento, mas é uma coisa pontual, para que se tenha uma ideia dessa avaliação psicológica que você fez, do momento, da situação. Então, é isso que você vai compartilhar. Na educação, apenas necessário para construir um planejamento de aprendizagem. Por exemplo, avaliou uma criança, quais as forças e as fraquezas, que condição que ela tem de estudo, ela tem algum apoio familiar. Você não precisa dizer ali, detalhar, né, fazer o muro das lamentações, das faltas de condição que a pessoa tem, mas um esclarecimento, porque esse relatório, às vezes, ele vai ficar na secretaria, que era o que eu falava para vocês. Outros professores vão ter acesso, outras pessoas vão ter acesso, e a gente sabe que isso gera estigma, que isso, né, de maltrata, que isso faz exclusão. Então, o que você está colocando no relatório, porque você pode se responsabilizar não pelos outros, mas você mesmo, pela situação que você avaliou, né, no hospital. Então, apenas necessário para construir a intervenção de acordo com o objetivo. Por exemplo, as situações que a gente é convocado, será que aquele paciente tem condição de ter alta, né? Será que ele vai continuar o tratamento? É uma situação...
parcerias, vai voltar para casa, mora perto do bar, então, sei lá. Quais as coisas que você pode fazer para proteger? É preciso constar no relatório, né? Ou você está numa preparação para cirurgia, a pessoa não tem a menor condição, não tem, né, não tem condição emocional. Dentro, claro que a gente não segura o paciente é do médico, mas a gente importa, né? Se você é chamado e consultado, aquilo ali vai fazer diferença para a equipe, né? No enfrentamento da doença, para que isso, todas essas coisas que a gente faz, pensando que vai ter um encaminhamento, vai ter um segmento, vai ter um outro acompanhamento que a gente pode referenciar esse atendimento. E no consultório privado é isso, né? Eu lembro que uma vez veio uma situação de um filho trazia uma mãe de quase 90 anos e ele queria um atestado se ela estava, né, com as faculdades mentais possíveis para assinar ai, gente, faltou a palavra, um testamento. Então, qual é a avaliação que você vai fazer? De que você precisa usar? Um teste psicológico? É uma conversa? É uma entrevista? Que coisas vão subsidiar o seu atestado, né? A sua declaração, o seu relatório, né? Ou coisas. E, ao mesmo tempo, o que são? É um pai que traz uma criança para uma avaliação? É um pai que traz um adulto, um adolescente para uma avaliação? O que você vai comunicar nisso? Bom, quando a pessoa não está em condição da manutenção da sua vida diária ou do seu risco de morte, que é aquele contrato que a gente acaba fazendo com o paciente, né? Olha, tudo que a gente tiver falar fica entre nós, né? E, bom, mas chega uma situação limite que você vai dizer, olha, essas coisas eu vou precisar buscar outra pessoa, né? Então, é esse diálogo, essa construção que a gente vai fazendo. Pode passar. Então, equipe multiprofissional. O relatório multiprofissional é proveniente dessa atuação multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. A Catarina está perguntando, existe um tempo estabelecido para apegar as informações? Não entendi, Catarina. Você quer perguntar? João, me ajuda aí. Pelo que eu entendi, e aí você diz, Catarina, se é isso que eu estou pensando, nesse sentido desse tempo estabelecido para conseguir, eu vou dizer colher, mas essa não é a palavra, assim, para conseguir reunir essas informações mesmo para produzir, né, esse documento, assim, tipo, foi pedido, enfim, a solicitação do documento X, quanto tempo que o psicólogo, sei lá, tem para poder fornecer esse relatório, enfim, esse atestado, essa demanda, né, cumprir essa demanda. Acho que depende muito de onde você está. Que bom. Acho que depende muito de onde você está trabalhando. No judiciário, eu sei que. Nunca aconteceu comigo, mas eu sei que existe. Porque aqui é diferente, aqui em Brasília, né? E essa colega. Existe uma equipe, né? Nessa cidade que eu trabalhava, numa cidade do interior, e nós éramos 2 psicólogas que fazíamos esses atendimentos. Então, às vezes, vinha uma solicitação, mas eram de casos que a gente está acompanhando. Mas eu sei que também existe, às vezes, determinações. Enviam para você, você vai fazer uma avaliação sobre determinada pessoa, com as situações, e aí, às vezes, quando vem coisas do judiciário, vem com data, né? Aqui na universidade, às vezes o paciente pede só um pouquinho, uma avaliação porque ele precisa antes do semestre. É uma coisa muito combinada, assim, olha, vou falar do tempo que eu estou atendendo, sei lá, um paciente que eu estou atendendo 6 meses, então vou detalhar. Olha, no período de X a X foi atendido, a gente percebe tal situação, esse relatório foi feito com um pedido específico, é um afastamento de disciplina, é um trancamento, é uma situação pontual, então depende do que você vai ir colocando. Te respondi? Então, ali com relação ao psicólogo. Então, o que você vai usar? Métodos e técnicas privativas da psicologia e vai registrar separado. Informações relatadas não psicológicas pode estar dentro da redação junto com outros profissionais. O que seria isso? Você fez uma visita domiciliar, todo mundo fez a visita domiciliar, a equipe foi na casa da pessoa, então é o que dá para falar, né? Das situações que você encontrou, e porque às vezes se somam, né? A nossa percepção com o serviço social é parecido, com a enfermagem também é parecido, então aquela histórico da família, né? É muito semelhante, então é algo que dá para a gente escrever junto. Rubrica, de novo, em todas as páginas, numeração delas, é uma segurança para nós e também daquele documento em conjunto, né, de que nada vai ser alterado. Pode passar.
Então, entrevista clínica. Aí eu pensei só em falar um pouquinho disso, né? O que é isso, né? A gente tem em mente que sempre que duas pessoas se encontram, há, na verdade, 6 pessoas presentes. A pessoa como ela se vê, a pessoa como a outra vê e a pessoa como ela realmente é. Então, né, no momento que a gente está fazendo uma avaliação, a gente está impregnado de outras informações. E por isso que essa escuta é tão importante, né? Para transmitir para o paciente que ele é um paciente aceito, que ele é valorizado, que ele está validado como uma pessoa única, com aquele problema, que você está disponível para escutar, porque isso vai importar na construção do seu relatório, das informações que você vai colocar. Então, entender esse ponto de vista do paciente, por que ele veio com aquela demanda, por que ele precisa daquele atestado, ou se é uma solicitação de fora, poder conversar com ele, olha, seu médico me fez um pedido assim, assim, a escola demandou isso de você. Então, ter essa clareza, né? Porque eu acho que existe muitas coisas veladas e o nosso trabalho, a nossa mediação é muito nesse lugar, assim, de tentar clarificar, né? Para a pessoa e aquele momento que a gente está acolhendo ou produzindo material. Então, abordar a entrevista com o entendimento de que maneira pela qual a história obtida pode ser por si só terapêutica. Isso é importante porque às vezes a gente tem um contato com a pessoa, a gente vai ver aquela pessoa uma vez e precisa fazer uma avaliação. Então, tá atento para essas coisas. Depois aqui eu fiz, pode passar. Rapidamente, um monte de informação, mas acho que isso aqui é mais para tentar nortear quando a gente vai escrever, né? De ter uma ideia. Se você está num contexto hospitalar, importa aquele momento da doença, importa como é que a pessoa veio parar ali, por que a pessoa veio ali, porque o seu trabalho, ela não veio para consultar o psicólogo, ela veio para outras situações, mas se você foi chamado, então é importante você estabelecer uma cronologia, a história da doença pessoal, a história familiar, do desenvolvimento, né? A importância de você também ter uma clareza de um exame do estado mental, como é que aquela pessoa chega, se você usa teste, se é alguma coisa dentro da sua visão de mundo importante, então um exame psicodinâmico que leva em consideração, pensando por quê? Porque se você for fazer lá um laudo, você vai precisar circunstanciar com essas informações. Então, tendo uma ideia mais ou menos disso, né? Esses padrões, como é que a pessoa funciona, qual é a formulação psicodinâmica, né? Estou puxando a brasa para o meu assado aqui, né? Mas de acordo com as teorias que vocês também se colocam à disposição. Pode passar. Aqui, por exemplo, Gabriel conhece, né, Gabriel? Um registro de sessão lá, quando a gente fazia do estágio da Coap. Então, alguma coisa bem simples. Isso para você com um consultório particular também, ou nos estágios, ou daqui a pouco não tem uma formalização, mas de você ter algumas informações, poder registrar um nome, né, CPF, endereço, porque às vezes a gente se vê em situação que a gente está atendendo um paciente com risco, e aí você tem que acionar alguém, você não tem nenhuma informação daquela pessoa. Então, nesse sentido, assim, de você ter, né, alguns psicanalistas mais antes, eu não anoto nem CPF, nem sei. Bom, tá, mas essa é só prática, né? Então, daqui a pouco a gente ter essa ideia de que, às vezes, é difícil recordar da história, cada pessoa vai fazer de um jeito, né? Mas assim, ter clareza de que, se você precisar fazer uma escrita sobre essa pessoa, você tem dados para colocar. Aí aqui uma colega muito gentilmente me mandou essa ficha aqui, né, da gente poder construir, ela faz esse atendimento, tá pequenininho, mas é uma ideia também um pouco nesse sentido, assim, que eu só queria ilustrar quais são as coisas importantes. Então, por exemplo, ela faz atendimento de criança, então, que período essa criança tá, qual é o diagnóstico, está usando alguma medicação, tem algum fator hereditário, porque isso é importante para a avaliação que ela vai fazer. E aí isso é uma característica dos locais que a gente trabalha, dependendo onde a gente está, né? São coisas específicas que a gente precisa pontuar e que vão servir de material para a gente colocar no relatório. Então, aqui tem uma outra bem grande, assim, que era uma coisa que a gente usava muito no hospital, porque às vezes, assim, a pessoa sai desorientada de uma cirurgia, você vai fazer um atendimento, então você tem alguma colocação. Se você vai fazer uma anamnese de gestante, você vai precisar colher dados, né? Então, especificidades, mas que eu acho muito importante que a gente tenha, de alguma forma, alguma ficha dessas, né? Eu trouxe só para ilustrar para vocês, pode passar a próxima ali, mas para que no momento que a gente for fazer o relatório, a gente tenha as palavras que são específicas da nossa área, que a gente possa colocar, que a gente possa se referir, né, para além do senso comum. Bom, tem termos técnicos, nossa, eu posso dizer que aquele paciente ele está numa alucinação, que ele está despersonalizado, que ele está depressivo, que ele está, sei lá,
descrever com coisas que são, às vezes, e isso nos resguarda de dar impressão, de impressão particular. Você está usando um termo técnico, né, que outras profissões vão entender e que, ao mesmo tempo, te dá uma linguagem que fica... Como é que eu vou dizer? Passando longe de uma impressão. Eu acho que isso. Não, você não acha. Você fez uma avaliação, você tem um parâmetro e você pontuou. Pode passar. Então, aqui é uma anamnese clínica também, né? Então, essa questão, que às vezes a gente faz essas avaliações, né, no sentido de colocar o encaminhamento, de direcionar, né? Às vezes a gente faz uma avaliação e a pessoa nem se encaixa no tipo de trabalho que a gente faz, mas a gente orienta, olha, acho que você se identificaria melhor com tal situação, né? E atendimento. Eu não sei como é que a gente está de tempo, porque eu ia fazer só uma proposta de... Fala aí para mim. Uai, Vanessa, a gente está aqui. Eu peguei um caso de um livro ali, mas aí eu quero ver se a galera tá a fim de fazer, era só tipo, para a gente brincar um pouco de fazer um relatório, né, de ler esse caso e ver o que vocês acham, o que vocês acham que a gente poderia colocar no relatório, assim, dessa situação. Vamos lá, Maria Tereza. E quem mais aí? Esse exemplo, gente, depois no final tá as referências. Eu tirei do livro do Gabar, e ele faz uma intervenção psicodinâmica. Então, acho que a gente podia... Não sei se vocês querem que eu leia, se cada um leia e dá um espetáculo, como é que a gente faz? Vanessa, tem só uma questão que eu fiquei lembrando, assim, que é isso, assim. Na verdade, são duas, assim. Uma delas é que é isso, assim, você falou basicamente sobre os documentos, né, escritos que o psicólogo produz, assim, nesse começo, fazendo essa remembração, assim, lembrar novamente, e depois agora essa parte mais específica, né, mas assim, a gente tem que ter ciência, como você falou, do que a gente faz, mas não esquecer que somos obrigados a fornecer esses documentos e deixar eles disponíveis para os nossos pacientes, né? Não sempre a gente vai atender o que eles querem, da maneira como eles querem, mas é que a gente, enfim, a partir do nosso código de ética também, não pode ser furtado esse dever, né, da produção desses documentos. Então, não é porque tudo parece desfavorável que você tem que, sei lá, achar um lugar para concordar com um ou com outro profissional, mas que é importante a gente sempre fazer os nossos documentos também, assim, né, que eles são cobrados, né, a gente, não é que eu vou dizer cobrados, assim, a gente faz parte do nosso código, né, então a gente também tem que cumprir com as nossas funções, assim, né, para além do acompanhamento em si, aquilo que dita sobre o que a gente produz. Também uma outra questão, não sei se você vai falar mais no final, mas do próprio CRP e CFP, né, que são os órgãos da psicologia que guiam, assim, né, tem uma questão de que esses órgãos eles não estão para punir a gente também, né? Eu falei sobre a questão, você falou sobre a questão de fiscalização, eu falei sobre a questão de processo administrativo e a gente tem uma imagem assim muito negativa, né, ou punitiva do conselho, assim, mas lembrando para todos, independente de ser uma questão de documentos escritos, de avaliação psicológica ou qualquer outro contexto, enfim, de atuação profissional, o CRP também está aí para orientar. Né? Então a gente pode mandar dúvida, a gente pode ligar, a gente pode perguntar o que seria ético, o que não seria ético, o que poderia fazer, o que poderia não fazer. Eles também oferecem essas orientações, inclusive pelo WhatsApp, assim, né? Tem como adicionar o contato deles e eles vão ajudando nisso, assim. Então eu acho que é um ponto muito importante, assim, que a gente não está sozinho enquanto profissional e que a gente não precisa saber de tudo e mesmo formando ou não formando a gente tem que utilizar dos nossos até pessoas mais experientes para isso. Não, e isso que você falou é bem importante, assim, porque eu lembro, por exemplo, quando eu me formei, né? Eu lembro de nunca ninguém ter falado o que eu precisava fazer para abrir um consultório, sabe? E aí eu fui morar formei num estado, fui morar no outro, aí cheguei lá e eu digo, tá, e agora? Como é que faz? Na faculdade não me ensinaram. E aí foi uma pessoa do CRP que me disse, olha, você vai a sala que você for colocar, você vai ter que chamar a vigilância sanitária, você vai fazer um procedimento, você vai ter que ter uma inscrição, ISSQN, então, todas as coisas assim que você não vê na faculdade. Claro, hoje a gente tem muito mais acesso das coisas muito mais fácil. Agora estou entregando a idade, não sou tão velha assim, mas vamos lá. A gente tem que ter essa visão, né, que as informações estão disponíveis, mas às vezes não é nem que por falta de
de não saber, né, do que você precisa. Você acha, bom, tá bom, bota minha plaquinha de psicólogo lá na sala que eu aluguei, beleza? Não, tem algumas coisas que você precisa cumprir, né, como é que você faz sua propaganda, o que é importante você colocar. Então, é legal esse contato, assim. Na minha época não se tinha muito a busca pelo CRP. Depois eu me lembro que depois começou as semanas acadêmicas, e aí se trazia pessoas do CRP para falar e para dar esse retorno, e o CRP do Rio Grande do Sul era bem legal, assim, eles tinham um jornal, tinha umas coisas bem informativas para a época que eu me formei, olha só. Bom, outra conversa. Tá, gente, eu pensei da gente ler esse caso, e aí vocês irem pontuando, e eu fiquei com medo que não tivesse tempo para a gente ver o que você acha que é importante aí, o que a gente pode colocar pensando naquele relatório multiprofissional. Quem se arrisca? Janete e Maria Tereza acharam uma boa, vou chamar vocês. Querem que eu leia rápido? Tá. Olha, a senhora A, uma mulher solteira de 33 anos, bibliotecária, chegou ao hospital em meio a um episódio psicótico com características paranoides. Ela estava convencida de que sua mãe estava tramando sua morte, se entrincheirou no apartamento que ela dividia com o irmão. Quando a senhora A voltou a si, depois de algumas doses de um antipsicótico, ela se apresentou como uma pessoa alegre, do tipo Poliana, comentando: não sinto nenhuma raiva. Ela disse que se sentia bem, que queria voltar para casa. Sua mãe estava feliz em vê-la voltar ao normal, mas expressou preocupação, pois o irmão da senhora A ainda estava no apartamento. Aparentemente, ele havia explorado a irmã ao se mudar para lá, comendo sua comida e vivendo sem pagar aluguel nas últimas semanas. De acordo com a mãe, a senhora A levava uma vida isolada, tinha poucos contatos interpessoais, além de relações superficiais no trabalho. Ademais, a mãe da paciente revelou que a senhora A tinha tido um episódio psicótico 18 meses antes, quando seu irmão se mudou para sua casa, sob as mesmas circunstâncias de exploração. A mãe da senhora A também relatou uma história familiar de transtorno bipolar. Quando a senhora A não se encontra em estado psicótico, sua adaptação acontece às expensas de uma negação massiva de sentimentos negativos, especialmente a raiva, e resulta em uma existência esquizoide. O estressor de ter o irmão vivendo parasitariamente em seu apartamento provocou tanta raiva na senhora A que ela não pôde manter sua postura defensiva habitual. Gente, peguei um caso que tivesse algumas coisas descritas, como se a gente estivesse acompanhando já esse paciente, né? E o que ficava importante. Como a gente está um pouquinho adiantado, eu vou pedir para passar para o próximo, para ver as coisas que eu fui pontuando, e aí vocês vão para o outro. Aí, tá bem pequeno, mas eu vou... É uma ideia, assim, de um... Não, ali, né? Então, é uma identificação, descrição da demanda, procedimento, análise, conclusão. Então, o que a gente vai? Pensando assim, claro, aqui está um slide, né, gente? Imagine a folha de vocês, mas que o documento tem que ser corrido, né? No sentido de não deixar espaço para que seja acrescentado informações, da gente poder se inscrever, né? Então, esse aí foi mais uma coisa bem caso de livro, e foi tirado do livro, mas para a gente ter uma ideia. Então, o que eu vou colocar? Vou identificar a senhora A, do Hospital X, foi avaliação psicológica para alta hospitalar, né? Que ele falava se ela tinha condições de sair. Meu nome, meu CRP, dentro da identificação. Descrição da demanda. Então, essas informações foram coletadas no ambiente hospitalar, a gente conversou com a mãe, a gente conversou com a médica, a gente fez um debate na equipe multiprofissional, com os familiares próximos, né, com o objetivo de avaliar todas essas questões que são descritas, né, e que a gente produziu, né. Então, de acordo com... No hospital, a gente usa muito o exame de estado mental, né, a gente usa... tá. Maria Tereza disse que a gente está um pouco adiantado na hora, eu ia deixar essa tarefa para vocês, mas me adiantei aqui de conversando. Mas, por favor, façam as observações. Então, da gente poder ir fazendo essa formulação. Claro, né? O meu referencial é psicodinâmico, e aí, então, vou buscar as referências nisso, né? Mas, dependendo de onde a gente está, a gente vai situar esses pontos. Se você está fazendo uma avaliação de criança, talvez você não precise descrever, até porque você não tem essa clareza de diagnóstico diferencial, mas você pode ver o que você observou. Nesse caso, a gente está falando lá da senhora A. Então, a família oferece informações, a questão de estar dentro de uma instituição hospitalar também já te dá alguns parâmetros, a medicação que está usando, e a gente vai escrevendo um pouco isso. Então, qual é a análise?
Foi desenvolvida uma formulação psicodinâmica para a senhora A, considerando a história pessoal, a história da doença, a história pregressa, que ela tem uma constituição hereditária, que os episódios são cíclicos. Então, a gente vai descrevendo termos, né, que não são vozes da minha cabeça, mas são coisas que são conhecidas no meio para qual a gente está se dirigindo e colocando, né? Aí fala ali. Ali até eu coloquei, por exemplo, que era o que estava no livro, né, buscando alguns dados lá, que essa formulação está em consonância com esse modelo biopsicossocial. Como não é um laudo, eu não preciso colocar lá embaixo a referência, eu posso só dizer, eu uso o referencial psicanalítico, eu uso a TCC, eu uso a fenomenologia, né? Você pontuar onde você está buscando a sua fala, né? A sua escrita. E essa conclusão da informação. Aí, ontem, conversando com essa minha colega do Ministério Público, ela me disse assim, que ela nem usa muito a questão da conclusão, ela disse assim, tem usado muito mais, como não são situações cristalizadas, que a gente está avaliando famílias, considerações finais, considerações, né, para sair desse lugar de carimbo da conclusão, o psicólogo disse que é tal, né, e aí eu peguei até esse exemplo do livro para falar isso, porque, tipo, por exemplo, essa paciente era uma paciente que não tinha característica para ser atendida numa psicoterapia psicanalítica, numa análise, né? Não era alguém que ia se beneficiar desse lugar, que isso é importante a gente ter clareza. Bom, é a minha forma de trabalhar, mas ela não vai se beneficiar da minha forma, então eu posso encaminhar ela para outro serviço, eu posso encaminhar para... que é uma postura ética, né, da gente... para além de capitalismos e mercados, né? Não adianta eu cooptar esse paciente, eu posso fazer uma coisa em benefício, né? O relatório, Maria Tereza, o relatório multiprofissional não te obriga. Se você quiser, você pode colocar. No laudo, é obrigado que você tenha a citação e a referência colocada lá, depois ali embaixo, referência de onde você tirou, se foi do CID, se foi do DSM, né? Que você tenha uma construção mais ritmo de pesquisa, digamos assim, né, de artigo. Mas no relatório, não. Porque, às vezes, esse relatório, você vai fazer uma coisa resumida, colocando tudo isso para colocar no prontuário eletrônico. Se você está no SUS, tinha um negócio que era o prontuário... Como é que é? Prontuário assistencial, que às vezes é uma coisa pronta, assim, que você marca X e que você tem poucos espaços para ir escrevendo. Então, dependendo de onde você está trabalhando, tem uma forma de registrar esse documento, né? Então, é um pouco isso. Pode passar. Então, essas foram as referências que eu usei, né? Esses ali que fala um pouco da 06, né? Que é esses autores do documento psicológico, um estudo que ele vai comentando, e tem essa resolução comentada também do CFP, que ajuda bastante, tem esses casos bem colocados, e o caso que eu trouxe para vocês é desse livro do Gabar. Para mim, é um livro bem legal para trabalhar no hospital, ele ajuda muito, porque tem esses casos clínicos e vai orientando. Mas aí, né, fica à disposição de vocês dentro da linha que vocês seguem, das coisas como vocês estão acostumados a estudar. Pode passar. Muito obrigada, gente, pela atenção, por ficarem até essa hora. Espero não ter feito ninguém dormir. Legal. E aí, quero fazer só uma provocação e uma propaganda aqui. Posso? Passa para o próximo aí, então. Se vocês se sentiram... O Freud dizia que a psicanálise é a peste, né? Que a gente tem que espalhar a peste. Se vocês se sentiram tocados, é um convite para vocês conhecerem um pouquinho do que eu escrevo. Esse livro é o fruto do meu mestrado e rapidamente, assim, uma introdução da psicanálise, falar um pouco do sintoma e das coisas na realidade. É um livro bem rapidinho, se quiserem procurar, tá no meu Instagram, tem um link dele digital, e ele mas se jogar no Amazon vai aparecer também. Dizer que foi muito legal, eu queria ter visto vocês, né? Fiquei aqui só eu e o João, ninguém apareceu, mas acho que valeu. Fale, Janete, espero que eu possa te ajudar. Galera, enquanto a Janete, inclusive, escreve, vamos lá, a gente está numa fase agora, assim, que a gente está aqui para conversar, trocar umas ideias, ali, algumas dúvidas, algumas hipóteses, algumas situações que vocês já vivenciaram ou conhecem colegas que vivenciou. Esse é o momento para a gente fazer isso, então fiquem muito à vontade,
né? E aí, lembrando também que o nosso colega William vai passar novamente as informações que a gente passou no começo, para ficar tudo bem amarradinho, ok? Gente, só reforçando o que eu falei mais cedo, o certificado de participação vai ser liberado essa semana ainda, e todos os materiais utilizados aqui pela Vanessa vão ser disponibilizados também, caso vocês queiram ter acesso, né? Então é isso mesmo, no geral. E obrigado Pessoal, pela participação. legal. Só vou pedir para disponibilizar o slide, só vou tirar aquelas duas coisas, que uma é da Coap e outra uma ficha de uma colega, mas o resto a informação posso deixar para vocês. Só vou tirar aquelas duas páginas ali, para não ficar identificado e tal. Deixa eu ver se eu consigo responder. O que você falou do atestado, Janete, ali? Isso, eu acho que ela está perguntando quando é válido para afastamento. Quando um atestado é válido para afastamento. Mas acho que, se for o caso, a gente pode pedir para a Janete explicar um pouquinho melhor, né? Qual a dúvida dela? Por favor. Um atestado para afastamento, alguns lugares não aceitam. Aí depende de quem está solicitando, né? Por exemplo, da universidade, que é isso assim, você vai ter que ver, depende de trabalho. O atestado a gente usa ele muito mais para determinar uma situação, por exemplo, como é que eu vou dizer? A pessoa está enfrentando um processo de saúde e doença, você pode escrever esse atestado, né? Que você mantenha a sua cópia, que possa ser fiscalizado. Mas como é que eu vou dizer? Infelizmente, o nosso atestado, as nossas avaliações não têm o mesmo peso que a medicina, né? Então, em determinadas situações, por mais que você faça um acompanhamento, que você faça uma bem fechadinho, ainda aquela coisa do CID, da classificação médica, vai ser necessária. Eu sempre vejo o nosso atestado assim como um complemento, que eu também não acho ruim, porque eu acho que não nos cabe esse papel de peso, né? Eu acho que nos cabe muito mais o acompanhamento daquela pessoa ali no estado dela de sofrimento e de doença do que a finalidade, que é isso, né? Se você está no processo terapêutico com a pessoa, você vai conversando com ela, tá, mas para que você precisa desse afastamento? É um afastamento para quê? Ah, porque eu não estou dando conta da universidade, porque eu não estou dando... Tá, mas era sua vontade estar na universidade? Você se vê formado? Ou, é um trabalho, não sei, eu detesto esse trabalho. Tá, então, né? Então, eu acho que abre a possibilidade de um diálogo do que está acontecendo, da situação pessoal mesmo dela, do que o atestado. Não sei se te respondo. Tá, mas assim, no caso, um psicólogo, ele pode dar um atestado de até 15 dias, correto? Boa pergunta. Nunca vivi uma situação dessas, assim, porque eu acho que o nosso nunca tem peso. A gente não faz essa afirmação, assim. Nas situações em que me foram pedidas, acabava que, por exemplo, para afastamento do trabalho ou para afastamento da universidade, ainda tinha peso um relatório, um atestado médico, o nosso menos. O nosso complementa a avaliação, mas ele não... É porque, assim, no caso, eu trabalho com os funcionários, com os servidores da Secretaria de Saúde e de Educação. E muitos estão afastados já, né? Uhum. Ou precisam se afastar, ou acaba tendo algum surto, alguma crise, alguma coisa dentro da escola, dentro do hospital. E são, às vezes, pacientes que já têm um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Uhum. Então, assim, às vezes chegam pacientes muito abalados no consultório. Às vezes você vê que é nítido, o fato de pensar em ter que ir trabalhar naquele dia, ou amanhã eu vou ter que trabalhar, amanhã eu estou de plantão, e a pessoa começa a entrar em crise, em chorar e aquela coisa toda. Então, assim, eu posso dar um atestado. É isso, você pode atestar que você está em acompanhamento, que aquele paciente está passando por determinadas situações, né, no sentido de você não expor. Mas o peso para afastamento
vai ser do psiquiatra, vai ser a decisão que pontua e que realmente vai, dependendo dos lugares que eu trabalhei, acabava sendo um pouco isso, né? Tanto na Secretaria de Educação, quanto o nosso complementava uma avaliação do psiquiatra. E não só do psiquiatra, assim, né? Quando a gente está falando sobre o afastamento, você falou da questão, por exemplo, da Secretaria de Educação e da Saúde, assim, geralmente tem todo porque, assim, essas duas secretarias são do governo, né? Então, assim, vou generalizar para o DF aqui, colocar para o DF. Elas têm um convênio, enfim, com uma instituição, se não me engano, é a CIAP, e lá eles fazem, inclusive, uma avaliação, né? Eu acho que não vai necessariamente para o nível psiquiátrico, mas pode complementar com outras atuações de outros profissionais que acompanham aquele paciente, mas, tipo assim, é feita uma junta médica, então, tipo, tem médicos que fazem uma série de avaliações, muitas vezes, inclusive, errôneas, enfim, incompletas, imprecisas, equivocadas, tipo, que acontece muito, assim, tanto para pedido de afastamento, de aposentadoria, enfim, de vários outros sentidos, tem essa questão da junta médica também, que está fazendo esse processo. E muitas vezes é até a junta médica. A gente que é, tipo, os outros profissionais, fica de fora um pouco disso, assim, mas eu acho que é super válido contribuir, inclusive, se o paciente pedir para a gente pode, né, também, tipo, auxiliar nesse processo de ajuntar esse documento para a gente acaba sendo uma profissão acessória, assim, tipo, por exemplo, na universidade, quando acontece isso, vai para perícia, né? Então, de acordo com se for uma empresa, às vezes tem aquele ai, eu estou esquecida, tem da mesma forma como você faz o exame admissional, você tem, né, essa equipe que trabalha, que faz uma avaliação a partir disso. Então, depende. Porque, assim, no caso, a perícia, até mesmo, pelo menos, né, dentro da secretaria, eles só pedem, no caso, acima de 15 dias. Então, como o psicólogo pode até 15 dias, então, assim, a minha dúvida, no caso, seria o seguinte, porque tem a questão do abono e... eu até me confundi agora. É como se fosse, né, nós, psicólogos, podemos dar até 15 dias, porém, nem sempre eles vão abonar a falta do funcionário. Então, assim, a minha dúvida fica nisso. Porque eu já tive paciente que eles conseguiram ficar afastados, né, o período que eu dei, e já tiveram não, minto, foi uma só, que foi, para mim, foi onde eu comecei a ficar na dúvida. Tive uma paciente que foi que eles não aceitaram o atestado, entendeu? Então, assim, a minha dúvida ficou nessa. Se nós podemos dar até 15 dias, porque às vezes não é aceito, como que funciona isso? É uma coisa muito confusa. Da minha experiência dos locais onde eu trabalhei, eu te digo isso. A avaliação, esse atestado, ele acabava sendo muito mais um acessório do que alguma coisa para permitir que a pessoa se afaste, né? Infelizmente, não vejo. A gente está muito, por mais que a gente entenda, já aconteceu também, às vezes, a situação da universidade, eu falar com o psiquiatra, olha, a situação é tal, é essa, o paciente, realmente, né, estou percebendo, depende, claro, você passa a bola para o outro profissional, na minha avaliação é alguém, aí tinha alguns que diziam, eu também estou atendendo esse paciente, me lembro dele, acho que sim, então fazia o atestado, mas a nossa posição acaba sendo acessória, né, de colocar. Nunca vivi nenhuma situação de o problema é que nem sempre os nossos pacientes, não sei com vocês, mas nem sempre os nossos pacientes querem ter contato com o psiquiatra por questão de medicamentos, né? Fala, não, eu não quero o psiquiatra porque eu sei que eu vou tomar medicamento e eu não quero ficar refém disso. Então, assim, às vezes você acompanha pacientes, mas que eles não querem ao psiquiatra. Então, fica um pouco complicado nesse contexto, né? Acho que sim. Outros médicos também podem fornecer, assim, né? A gente está falando sobre o contexto de um sofrimento ali psíquico, né? De um adoecimento no trabalho, mas, por exemplo, se um fisioterapeuta mandar, ou às vezes um ortopedista mandar ali porque tem alguma lesão, alguma coisa do tipo, geralmente costuma ser aceito, assim, né? Por experiência de acompanhar pessoas que são da área, que já pediram esse afastamento por um tempo, assim. Então, é isso, a gente é meio desvalorizado mesmo, assim. É bem isso, você, psicólogo, pode dar até 15 dias de atestado, mas não quer dizer que vai ser aceito.
Tá ótimo, né? Acho que é por aí. E aí, galerinha, alguém tem mais alguma dúvida, alguma angústia, algum anseio ali, alguma pergunta, enfim, alguma indicação, alguma reflexão que veio com isso? Fiquem à vontade. Pessoal, boa noite. Eu gostaria de fazer algumas considerações. É possível? Tá. Bom, ok. Meu nome é Adriane, eu sou aluna de pós-graduação em psicologia hospitalar e, na verdade, quero agradecer a professora, né, a psicóloga Vanessa. Eu falo professora porque, para mim, foi uma aula, né? E, assim, caiu como uma luva. A minha última aula foi interconsulta e a professora nos passou um trabalhinho para casa, né, que é um caso que aconteceu de fato, como ela colocou aí para a gente um exercício, né, de um caso. Eu estou com um aqui na minha frente, tentando fazer. E quando eu vi esse caso, eu falei, nossa, essa aula é para mim. Essa aula é para mim, né, deu todo um direcionamento, né, sobre como dar um retorno, né, um oncologista, no caso, né, pediu uma avaliação do paciente que ele deu alta, né, mas a pessoa não quer ir para casa, enfim, tem uma historinha assim confusa, né, e como fazer, né, a gente acha que, bom, se o médico der alta, ele tem que ir embora, né, entende? Como é que a gente vai dizer, doutor, não, ele não tem que ir, né? Então, é aquele peso, né, que a gente tem, e tudo que a Vanessa falou, de escrever bem, de ter um embasamento, né, não colocar nada de forma popular, né, nada de achismo, mas ter um embasamento científico, né, na nossa resposta, né, e era difícil, assim, na verdade é um trabalhinho de casa que é uma avaliação, né, eu tinha muitas dúvidas sobre como dar esse parecer para esse médico, né? Porque ele deu alta, né? Mas ele passou a bola porque o paciente que é um câncer, ele tem um câncer terminal, mas não respondeu a nenhum tratamento, né? Da oncologia. O médico falou, não tem o que fazer, ele está de alta. Mas a esposa diz que ele tem pensamentos suicida devido à situação, né, um quadro terminal, que quando ele chegar em casa, ele vai se matar. Né? Ele diz que vai ser jogado da janela, que ele não aguenta mais esse sofrimento, essa vida. Né? E o médico falou, ele está de alta, né? Vai para casa. E aí ele, não sei, né, por desencargo de consciência, pediu a avaliação aí da psicologia. Então, às vezes a gente não necessariamente tem que concordar, né? Se tem uma ideação suicida, né? E a esposa tem medo que ele faça realmente, que ele cometa, né, o ato suicida, então ela não quer levar ele para casa, né? E ele quer saber, é a perguntinha, né, do trabalho, né? O que vocês vão escrever para esse médico, né? Que tipo de respostas vocês vão dar, baseado em quê, né? Aí, assim, difícil, né? Para estudante, que a gente não tem essa prática, né? Acho até que deve ser difícil para quem tem, né? Eu fiquei vendo a resposta dela, né? Quer dizer, não são 3 frases, né? Tem um embasamento, né? Tem todo uma história, né? Então, você não pode dizer, nós discordamos da alta. Tá, mas espera aí, por quê? Né? Então, fica solto, se eu só colocar, não, a psicologia não concorda. Tá, mas baseado em quê, por quê, né? Então, assim, é difícil, né? E olhando assim, lendo tudo que você colocou aqui, que eu fui lendo, anotando, te ouvindo, eu gostaria de agradecer, né?
porque para mim foi assim muito esclarecedor, sabe? Veio no momento que eu estava aqui, meu Deus, como é que eu vou fazer esse negócio? Já sei, já tenho, sabe? Já tenho um caminho, né? De resposta, né? De protocolo ali, seguindo, né? As informações que são pertinentes. Então, era isso que eu queria dizer, Vanessa. Muito obrigada, de todo o coração, assim, por compartilhar com a gente o seu conhecimento, a sua experiência, né? E os demais colegas também que estão participando, né, dessa aula maravilhosa. Muito obrigada. Que bacana esse depoimento, Adriana. Ai, Porque é gente. bem isso, né? A gente tem um lugar muito sozinho, assim, na psicologia, com as coisas que a gente estuda, com as percepções, e quando você é convocado a esse tratamento. E outra coisa, assim, muito importante é a relação dentro do hospital que você faz com o médico, porque às vezes você pode fazer o parecer e você pode conversar, né? E você tem conhecimento, acho que isso é uma coisa muito bacana também, é o conhecimento da rede que você tem, né? Essa situação ali. Bom, tem cuidados paliativos nesse hospital, tem uma rede que eu posso buscar com um posto de saúde, sabe? Qual é o serviço? Tem um hospice? O que você tem na volta para poder linkar para que essa pessoa, para que esse familiar, é um atendimento de família, né? Não tem como lidar com paciente terminal pontual, e o fato que o médico demanda da equipe é uma coisa bacana, porque em muitos lugares a gente tem que entrar de picareta para criar um espaço, assim, né? Eu lembro desse hospital que eu trabalhava, um dia eu entrei na UTI e o médico me olhou assim, tem psicólogo nesse hospital? Eu disse, tem psicólogo nesse hospital, né? Então, tipo, a gente vai buscando esse espaço e querendo ou não, a forma da gente ter é através dessa técnica. Por mais que às vezes a gente ache que é dispensável, lá no consultório, não sei o que, eu não preciso. Onde você está no meio biomédico, você tem que falar a linguagem deles, né? Então você tem que usar os termos. O paciente está alexitímico, normolálico, sei lá, procura ali algo que te dê esse como é que eu vou dizer? Esse espaço para você dar uma posição, né, e manter. Olha, acho que não tem condições, né? Quando a gente sabe que a internação tem um tempo, né, que para o SUS poder receber aquele paciente tem que ficar determinados dias. Às vezes são situações pontuais, né? Lembro do hospital uma questão, um alcoolista que você via ali que fazia 3 dias de intervenção e poderia mandar para casa, mas o hospital só vai receber se ele ficar hospitalizado 10, né? Então tem toda uma outra um outro meio que a gente desconhece, mas que é importante até para a circulação do assunto. Que bacana esse depoimento. Vanessa, você acha que esse caso, né, que eu falei assim, de uma maneira muito superficial, os cuidados paliativos seria entraria assim na nossa resposta? Tô dando pitaco sem conhecer também, né? Eu acho que, tipo, depende por isso que eu te falei, né? Nesse hospital que eu trabalhava, a gente tinha um programa de internação domiciliar, né? Tinha a questão também do paliativo. Ai, gente, deixa eu falar. Paliativismo, né? Isso, né? Era algo que estava sendo introduzido. Então, acho que depende muito do que você tem na rede que você está trabalhando para oferecer, porque às vezes a gente sabe também que tem programas pagos, mas são caros, né? Então, sim, uma família que tem condição de bancar, né? É uma situação que você não vai orientar para uma família que não tem condição um tratamento que é caríssimo. Então, o que você pode indicar? Onde busca? Né? Tem, por exemplo, programas lá no Rio Grande do Sul tinha umas casas, aqui em Brasília faz pouco eu moro aqui, não sei como é que funciona, mas que você encaminhava o paciente, chamava Casa Vida, né? E aí eles davam uma assessoria jurídica, psicológica, às vezes de alimentação, aquela alimentação parenteral, né? Tinha todo não sei como é que funciona, mas acho que isso é um papel, às vezes a gente fica pensando, é coisa de assistência social. Não, porque às vezes ele não vai chegar na assistência social, tá no leito quando você está atendendo, você pode informar, olha, quem sabe você procura, né? Você conversa com a família, você faz um holding ali, né, para aquela família ter onde buscar. Então, acho que é isso. E também, às vezes, a situação do indicar o cuidados paliativos passa pela consulta com o oncologista. É ele que tem que achar que vale, né, que é possível, né? A gente faz
umas tentativas, né? Sim, sim. Na verdade, é um hospital universitário, né, da UFRJ, é o Clementino Fraga Filho. Ela é servidora de lá, né? A minha professora foi um caso de lá, e ela é paliativista, né? Isso é legal. Então, pode ser que isso tenha que entrar ali, né? Mas o médico não, né? O médico, ele foi bem enfático, né? Ele está de alta, tem que levar para casa, para morrer em casa, né? Não sei. Mas eu acho que não necessariamente a gente tem que concordar, né? Porque se onde ele está tratando existe essa possibilidade, né? Por que o médico não considerou, né? Às vezes desconhece, né, Ou também, então, acho que desconhece. quando você coloca na sua avaliação, você se resguarda, né, no sentido de, Aham. bom, eu fiz o que estava ao meu alcance, que é aquele slide coloridão lá que eu mostrei para vocês, do sentido que às vezes a gente não vai dar conta da demanda, né, você não vai levar para sua casa, né, esse paciente, mas você pode orientar, olha, tem esses serviços, mas pensa sempre tendo aquela ideia, o paciente é do médico, né, se ele deu alta, o máximo que você vai sensibilizar o médico é com a sua avaliação, olha, a condição é essa, tal, bom, tá, mas, né, a decisão final não é sua, né? Essa é por mais dolorido que seja, às vezes, essas situações que a gente acompanha. Sim. Obrigada. Imagina, eu te agradeço. Vanessa, eu queria só fazer um comentário rapidinho, você bem breve. Eu queria agradecer bastante, assim, não só em nome da CEVAP, mas, assim, pessoalmente falando, eu estou em estágio também no hospital, e aí até pensei em comentar uns casos, mas como eu tenho muitos colegas da UNB aqui, para resguardar, assim, eu fiquei, não, vou ficar quieta aqui. Mas foi muito bom, assim, várias pontuações suas, vários tensionamentos seus foram muito importantes e muito coerentes com o que eu tô vendo no dia a dia, então só agradecer mesmo, assim, suas falas, sua disponibilidade. Não sei se, enfim, se o pessoal quer fazer mais perguntas, né? Se alguém quer colocar mais alguma coisa, ou se você quer falar mais um pouco, mas acho também que agora a gente pode se encaminhar já para uma finalização desse evento. Não, eu quero agradecer demais, fico contente, porque eu digo, essas coisas de fazer live sempre me assustam, porque eu digo, será que eu vou ficar falando sozinha, gente? Eu quero ver vocês, para ver se está ajudando, né? A ideia, eu disse para o Gabriel é um monte de matéria, mas eu quero, que são coisas que vocês podem buscar na resolução, mas eu queria falar um pouco dessa minha experiência, né? Trabalhei em diversos locais e a gente vai aprendendo, vai errando também, né? Às vezes faz umas coisas que depois pensa e poderia, mas que tem espaço também para esse erro, né? A gente não. E aí aquela coisa do resguardar, né? Que a gente estava falando, no momento que a gente se põe no momento da avaliação, você dá um espaço para que a pessoa mude também, né? Esse conceito, que eu acho que é diferente de um diagnóstico clínico que carimba a pessoa e aquilo vai meio que tomar para sempre. O nosso tem esse espaço, e na medida sempre a gente poder trazer esse paciente para discutir as coisas conosco. Acho que é esse espaço. Agradeço demais vocês pela interlocução aí, por não me deixarem sozinha, falando sozinha, e que qualquer coisa que precisarem, entre em contato, por favor. Agradecer, Vanessa, pela disponibilidade também, né? Mais uma vez pela equipe CEVAP, mas também aqui mediando contigo, né? Fazendo esse papel conjunto aqui. Acho que tem tantas coisas que me vêm na cabeça, mas assim, vamos lá, né? Fazer o fechamento, assim. Então, acho que é um tema muito importante que tem sido necessário discutir, que não tem tanta discussão, assim, ou que ela está bem capsulizada, assim, né, como o próprio Paulo Amarante fala, assim, dentro de um espaço específico, que às vezes é o da saúde, assim, então trazer isso para fora, para outros contextos também, assim, né, do judiciário, enfim, assistência social e educação, é muito importante. E, mais uma vez, obrigado também por vir falar com a gente, por saber, assim, por ser experiente nessa área, né, porque eu acho que é isso, assim, é meio difícil de, às vezes, encontrar uma pessoa também, né, e que bom que você topou também esse convite, assim, acho que foi uma aula incrível, assim, dava um semestre só para falar sobre isso e todas as incursões éticas, enfim, técnicas,
enfim, atuacionais que a gente tem nisso tudo, mas foi incrível, agradeço muito, agradeço todo mundo que está aqui também, enquanto convidado, espero que vocês possam ter curtido. Não esqueçam de seguir a gente na página do Instagram da Cevapse, né, cevap.psi, e também de assistir a gente no YouTube, caso vocês queiram rever essa aula que vai estar lá, inclusive os slides, enfim, né, para vocês terem essa apropriação também e poderem sempre lembrar e usar essas aulas para fazer a prática de vocês, né.